Muito bem, eu queria abrir a Bíblia com vocês no livro de Jeremias, capítulo 29. Eu gostaria de ler com vocês até o versículo 7, Jeremias 29, de 1 a 7. Vocês sabem que Judá foi levado cativo para a Babilônia, o Nabucodonosor levou cativo, não todos os de Judá, mas apenas aqueles que lhes interessava, que eram os sábios, os sacerdotes, os espirituais, os intelectuais, os cientistas, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Geralmente, essa não é só uma cultura de Nabucodonosor. Os americanos fizeram isso sabiamente no mundo. Na Primeira Guerra Mundial, se lembram que o Brasil, Getúlio Vargas deu um golpe inteligentíssimo, dizendo que apoiaria o nazismo, que faria parte do nazismo, e que estava apoiando o nazismo, mas na verdade ele estava só trazendo os aliados para ele, para pagar a dívida interna do Brasil e fazer a siderúrgica CSN lá no Rio de Janeiro. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que os americanos fizeram? Pegaram os melhores cérebros da Alemanha e levaram para os Estados Unidos, dentre eles Einstein, von Braun, os grandes pensadores que realmente deram aquele empurrão à tecnologia, à ciência tecnológica americana. Eles eram alemães, porque as pessoas, geralmente os países que são muito sábios, quando conquistam, não querem levar coisas, querem levar cérebros. E para o Brasil eles mandaram um monte de navios, lindos, velhos, caindo aos pedaços, que nem existem mais. Outra coisa, quando caiu o Muro de Berlim, a mesma coisa. O que os americanos fizeram? Todos aqueles intelectuais e cientistas, esses grandes escritores russos, ou então da Europa Oriental, da União Soviética, os americanos abriram oportunidades imensas para eles. E eles, então, na segunda leva, foram para os Estados Unidos e alavancaram os Estados Unidos em muitas áreas da vida. Nabucodonosor fazia isso há muitos anos atrás. Então, levou os de Judá, deixou o Zé Povão lá e pegou os intelectuais, as pessoas cultas, os cientistas, os sacerdotes, os pensadores, e Nabucodonosor os levou para a Babilônia. Jeremias já havia falado sobre isso. Nós estamos mais ou menos entre o ano 650, 670 antes de Cristo. Jeremias já tinha alertado o povo, porque o povo do norte, Israel, que era o povo do norte, havia sido levado pela Síria por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria. E Deus estava avisando a ajudar agora o reino do sul, através de Jeremias: vocês vão acontecer a mesma coisa. E eles disseram: não, nós estamos cheios de poder e glória, o Egito é o nosso grande aliado. Ele disse: não mexa com o Egito, porque o Egito é homem. E mesmo assim eles continuaram contumazes, pecando contra Deus. Então Nabucodonosor fez aquele cerco tremendo que vocês conhecem e levou cativos para os sábios intelectuais, pessoas de bem, de cultura, de boa família, pessoas que poderiam fazer progredir o seu país. Ele os levou para a Babilônia. E Jeremias passou um período em Judá ainda, antes de ir para a Babilônia. Ele morreu, na verdade, na Babilônia. Nesse período ele está em Judá. Ele está escrevendo uma carta, no capítulo 29, àqueles que já estavam na Babilônia. Eles só voltaram da Babilônia depois com Neemias. Vocês se lembram do Neemias, Esdras? Depois de 70 anos é que eles voltaram para Judá, e Neemias então reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Domingo que vem eu vou pregar lá na Vila Maria sobre as reformas de Neemias. Creio que a igreja precisa ouvir isso nessa época, mas não é o caso. Só 70 anos depois que Neemias voltou para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então nós estamos 70 anos antes de Neemias e de Esdras, embora Jeremias esteja lá na frente da Bíblia, mas nós estamos 70 anos para trás de Esdras e Neemias. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também os sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei
Jeconias e a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, e diz a outra versão, e todos aqueles que eram cientistas. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, aos quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. E a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizia a carta: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas lá na Babilônia, e habitai nelas, plantai pomares, e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e aí na Babilônia não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Queria começar essa exposição bíblica dizendo o seguinte: queria usar a reforma como um ponto de partida para a gente entender o que eu queria falar. Vocês sabem que Lutero e Calvino foram os grandes, maiores reformadores, embora houvessem outros, como Zwingli, Farel, Melancto, mas Lutero e Calvino foram os grandes representantes da reforma, os personagens mais conhecidos da reforma. E vocês sabem que o Calvino é fruto do luteranismo, ou convertido à pregação reformada de Lutero, ou através dos pregadores de Lutero. Lutero fez uma coisa muito importante na igreja, muito importante. Ele trabalhou olhando a instituição cristã. Lutero não se preocupou tanto com o indivíduo cristão, embora ele se preocupasse, mas a preocupação dele era com uma igreja. A igreja como um estatuto cristão, como um instituto cristão. A igreja como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo. Lutero estava preocupado com as estruturas eclesiásticas. Lutero estava preocupado com a organização da igreja, com o governo da igreja, com os padres ou pais da igreja, com os pastores da igreja, com a universidade da igreja. Então ele percebeu que a igreja, enquanto igreja, estava mergulhada no caos. E Lutero foi aquele homem que em 1516 levanta a sua voz para trazer a igreja, alertar a instituição cristã a voltar-se para o Evangelho, a voltar-se para a palavra de Deus, a voltar-se para a salvação em Cristo, a deixar-se tomar pela Escritura Sagrada e não pelos ornamentos ou requintes religiosos, litúrgicos de um cristianismo que estava tão longe de Cristo. Foi isso que Lutero fez. Por isso que seus escritos estavam trabalhando muito mais contra a igreja enquanto igreja do que a favor de indivíduos para a salvação, embora a sua pregação fosse a tese dele, a salvação pela fé, nunca se esqueçam disso, somente. Quem diz que o católico romano prega a salvação pela obra, está errado. Os romanos pregam a salvação pela fé em Cristo, o perdão dos seus pecados através do sangue de Cristo. Eles creem na igreja católica, que é a igreja universal, creem na ressurreição do corpo, creem na vida eterna, creem no nascimento virginal de Cristo, creem na salvação pela fé em Cristo, só que pela fé sem ser a palavrinha somente. Para os católicos, a salvação é pela fé, mas ela é adornada, ela é impulsionada, ela é incrementada, ela é vitaminada pelas obras. E nós não cremos nada disso. Então, dizer que o católico romano prega a salvação pelas obras, cuidado com quem você conversa. A gente pode cair do cavalo. Mas Lutero pregou a salvação pela fé somente. Essa palavrinha mudou a história da igreja. Então, Lutero trouxe a igreja para a Escritura, a instituição igreja para a Escritura, o corpo de Cristo verdadeiro para a Escritura. Lutero, por causa da sua pregação, automaticamente atingiu pessoas, indivíduos,
Muitos indivíduos, príncipes, se converteram. Outros anuíram a Lutero politicamente, mas não é o caso. Então Lutero levou a instituição da igreja, o instituto da igreja, para a Escritura Sagrada. E por causa da sua pregação pela fé somente, ele levou o indivíduo também à cruz. Lutero dizia que somente através da cruz de Cristo, através do sangue de Jesus, é que esta pessoa era salva. Então ele não só levou a igreja, a Escritura, mas também levou o indivíduo à cruz. A minha crítica a Lutero: ele deixou o indivíduo ali na cruz, ele não desceu com ele para a cidade. Notem que logo depois, quando Lutero faz a sua reforma, e ela eclode em toda a parte da Alemanha, e aqueles cantões que ali existiam, logo depois, por causa exatamente da sua pregação, chamada liberdade religiosa, o sacerdócio universal dos santos, o livre exame das Escrituras, tudo isso promovia ao indivíduo a liberdade de ele tomar decisões não mais a partir da igreja, mas a partir da sua razão, aquilo que o torna mais semelhante a Deus. Deus não é outra coisa senão uma razão pura, o Logos, o Verbo. E as pessoas entenderam que eles pareciam com Deus, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e iam tomar decisões a partir da sua razão, não de dogma de ninguém. Eles podiam ler a Escritura pela sua razão, que Deus lhes havia dado, e que os fazia semelhantes a Deus. E logo depois que eles começaram a ler a Bíblia e tomar decisões mais pessoais, famílias começaram a tomar decisões pessoais, indivíduos, os camponeses que eram explorados pelos alemães e pelos franceses, começaram a entender pela Escritura Sagrada que eles eram livres e que não precisavam ser escravos de nenhum senhor feudal. E por causa da liberdade que o próprio protestantismo havia lhes trazido, eles provocaram uma revolução dos camponeses. E Lutero, por estar preso ao sistema, infelizmente apoiou os camponeses. E isso trouxe morte de centenas e centenas de trabalhadores, tanto na França como na Alemanha. Porque Lutero levou o homem lá para a cruz, mas não o trouxe para a cidade. Calvino fez completamente diferente. Calvino era um homem da urbe, era um homem da cidade. Ele entendia os meandros, os recantos da cidade. Então aquele homem agora, que foi levado por Lutero na cruz, Calvino, óbvio, metaforicamente, simbolicamente, pega esse homem e o traz para a cidade. Agora ele não é apenas um salvo, mas ele é um cidadão. Daí o calvinismo provocar essa revolução tremenda no mundo inteiro. A revista americana muito famosa disse que o calvinismo está entre as 5 forças, ainda até hoje, mais influentes no mundo. Porque Calvino não pensou num homem só justificado pela fé. Ele pensou num homem justificado pela fé que tinha que voltar para a cidade, que tinha que ser um cidadão acima de todos os outros normais, porque ele era um cristão. Daí a preocupação de Calvino em fazer as faculdades, as escolas, as universidades, os hospitais, as igrejas, a ensinar as crianças a ler. Antigamente, no tempo de Calvino, quem cantava na igreja era criança. Sabe por que eram as crianças? Porque só as crianças sabiam ler, os pais não sabiam ler, porque Calvino ensinou as crianças a ler, preocupado exatamente com a vida da cidade. A gente tem um pensamento muito ruim quanto à cidade. A cidade de São Paulo está no pecado. É claro que está no pecado, óbvio, porque todos que estão ali, inclusive nós, somos pecadores. Guarulhos está no pecado, mas quero dizer por vocês que Deus ama a cidade. Deus ama aquelas pessoas que estão travestidas lá na Frei Caneca nesta hora. Deus ama aquelas prostitutas que se vendem. Deus ama aqueles drogados que se ajuntam às centenas e milhares ali na Cracolândia. Eles são gente da cidade.
Na verdade, em instância primeira, Deus nunca quis ter uma cidade. Deus sempre quis ter um Éden. Mas já que as cidades existem, Deus resolveu amar a cidade. Quando Jesus olhou para o monte sobre Jerusalém, ele estava olhando aquela cidadezinha, aquelas luzes piscando ali na lamparina, ele lá em cima do monte, olhando para aquela cidade. E a Bíblia diz que Jesus chorou sobre Jerusalém, porque ele amava a cidade. Quando eu era criança, somos em 10 irmãos. Eu era o mais santo deles. Terrível, terrível, terrível. Papai era um prefeito da cidade mais de uma vez, 2 vezes. Meus irmãos foram criados em internato, você se lembra de escola de internato, eram pessoas muito cultas e sabiam comer com talher e tal. Quando eu nasci, o papai estava na miséria, né? Meu irmão, a minha irmã, meu irmão e eu e outra minha irmã. Dos 6 para baixo, nós só vimos a miséria. E eu nasci numa cidade do interior, e meu pai era uma pessoa muito socialmente conhecida, mas eu era uma pessoa, um cartorário, tinha um cartório. Eu nasci naquela cidade. Vocês imaginem o que uma criança pode fazer, qualquer coisa que você possa imaginar, triplique. Então eu era uma criança, diria, anormal, precisava de um psicólogo. Psicólogo, imagina, no lugar naquele tempo. E mamãe era uma mulher muito sábia. E ela dizia o seguinte: antigamente tinha aquele fogão de barro branco, a pessoa mais antiga aqui do interior sabe, aquele fogão era lindo, né? Maravilhoso, e tinha o carvão que você punha a lenha e tal. Mamãe dizia: toda vez, Cícero, que você fizer uma coisa errada, eu vou colocar em cima do fogão, naquele barro branco, um risquinho. Imagina o tanto de risco que ficava. Não tinha solução. Um dia passou um vendedor lá vendendo quadros, e tinha aquele quadro, numa perspectiva maravilhosa, Jesus em cima do monte, no primeiro plano, olhando para aquela cidade lá embaixo, cheia de luzinhas pequenininhas, e Jesus com lágrimas derramando. Mamãe contou a história para mim, que aquela cidadezinha era Jerusalém, e que Jesus estava chorando sobre aquela cidade. E aquela cidadezinha de Jerusalém era do tamanho da nossa cidade, Cícero. E todas as vezes que você faz alguma coisa errada, Jesus está chorando sobre essa cidade. Aquilo me marcou profundamente. Só não virei um santo porque eu sou uma rapadura, senão viraria. De alguma forma, aquela imagem de Jesus olhando para Jerusalém me imprimiu um sentimento de misericórdia de Deus tão grande em mim, que eu nunca mais me esqueci daquele quadro. Eu estou dizendo isso porque assim como Jesus chorou sobre Jerusalém, chorou sobre aquele menino terrível, Jesus ama a cidade. Ele está chorando por muitas pessoas que estão morrendo aqui em Guarulhos. E Calvino entendia isso. Ele sabia que Deus não era apenas um Deus que queria uma justiça espiritual. Jesus também, Deus quer uma justiça de cidadania. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 4, versículo 1, que nós devemos nos comportar, andar dignamente diante de Deus. E a palavra andar aí é viver como cidadão. A palavra no grego significa porte-se como cidadão. Vocês acham que quando Paulo chegou em Atenas, ele ficou tão irado que foi embora e disse: dane-se esses filósofos, dane-se esses incrédulos, esses supersticiosos, esses espiritualistas? Pelo contrário, o coração de Paulo se compungiu por Atenas, grandes pensadores. Muito que temos hoje de química, de matemática, de engenharia, o que temos hoje de ciências físicas e metafísicas, de religião, de biologia, nós devemos à inteligência grega. Átomos, Heráclito falava de átomos há muitos anos atrás, 500 anos antes de Cristo. Então, quando Paulo olha para aquela cidade, ele vê uma cidade profundamente idólatra. Ele sentiu uma compulsão muito grande pela cidade. Ele se reúne com aqueles cidadãos, e por amor que Deus tinha aquela cidade, e que havia colocado no coração de Paulo, ele prega sobre o Deus desconhecido. Calvino entendeu isso, diferente de Lutero. Calvino estava preocupado com a urbe, com a vida da cidade. Tanto que quando ele chega em
empurrado por Farel, quase que obrigado, e ficou ali. Ele começou a colocar as coisas em ordem. E logo ele foi mandado embora, um ano depois, porque ele começou a trazer os cidadãos a ter uma responsabilidade com a cidade e com a igreja. Ele foi mandado embora, um ano depois ele volta. Ele disse, só que eu vou voltar 2 vezes mais duro, e voltou. E hoje Genebra é uma joia da humanidade, é um símbolo do progresso, da paz, da riqueza, do crescimento, da vida tranquila, serena. Porque Calvino não estava preocupado apenas com a cidadania celeste, que era importante, mas com a cidadania da terra. Nós somos cidadãos de 2 pátrias. Daquela, nós somos embaixadores aqui nesta. Nós somos embaixadores do rei na cidade. Nós somos embaixadores daquele país na cidade. Eu estou dizendo isso porque, como Deus colocou no coração de Paulo, no coração de Calvino, eu queria dizer para vocês que Deus ama a cidade. Deus não quer abandonar as cidades. Uma vez que eu me lembro desses 17 anos em Jaú, estou errando já, em São Paulo, nós oramos pela cidade. Numa quarta-feira, no domingo eu avisei, todo mundo na quarta-feira jejuou pela cidade de São Paulo. Vocês se lembram quando eles estavam matando policiais aos montes, naquela época? Eu não sei, uns 8 anos atrás, imagino. Eu chamei a igreja para orar pela cidade, porque Deus ama aquela cidade. Deus ama Guarulhos, Deus ama a Babilônia. Jamais nós poderíamos pensar que Deus estivesse preocupado com algumas coisas da cidade, como Ele, na verdade, está. Às vezes nós somos religiosos demais e nos esquecemos que somos humanos também demais. Esquecemos de aspectos tão simples e que podem realmente transformar a cidade onde nós vivemos. Infelizmente, as nossas cidades, sobretudo São Paulo, se tornaram não lugar, porque o lugar que você pertence é o lugar que te enche a alma, que te dá o senso de pertencimento. Quando eu volto para a minha cidadezinha lá em Minas, no interior, eu fico pensando, eu sou dessa cidade, essa cidade é minha, ela é um lugar onde eu me ponho, me coloco, onde eu sou o lugar, eu sou a cidade comigo mesmo. São Paulo não gera esse senso de pertencimento, Guarulhos também não. Mas a nossa cidadania pode provocar um estilo de vida completamente diferente na vida dos cidadãos com os quais nós convivemos, para os quais temos que ser embaixadores de Cristo, cidadãos exemplares dentro de uma comunidade cristã. Então disse Jeremias, vocês vão para aquela cidade, e quando chegarem na cidade, edificai casas, e habitai nelas, plantai pomares, e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e não diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Babilônia era uma cidade idólatra ao extremo, adoravam animais, crocodilos, bestas, cabeças de touros, uma cidade que levava as prostitutas ao delírio e com isso provocando espiritualidade nos seus amantes, seus adoradores. Nabucodonosor era um homem abastadíssimo, uma cidade cheia de árvores, tinha um jardim suspenso imenso, 2 imensos rios, num mundo onde faltava tanta água. Aquela era a Babilônia. E os judeus foram lá cativos, tristes, desanimados porque eram escravos. No Salmo 137, os babilônios falavam para os judeus, eu não entendo, vocês moravam no meio de pedra, aquela região que vocês moram, areia pura, não tem nem grão para comer direito, os pastores têm que sair cedo e voltar à tarde, para que os caprinos, os muares, os animais comam alguma coisa. É uma cidade feita em cima de um morro,
E vocês cantavam naquela cidade como ninguém. Tinham certas festas que vocês faziam lá, iam milhares de pessoas com seus tambores e dançavam e tocavam as suas harpas, os seus alaúdes. Vocês eram tão felizes, e agora vocês estão na Babilônia. Vocês estão se enriquecendo aqui. Por que vocês estão tristes? O Salmo 137, o salmista dizia: como que nós vamos cantar se estamos em terra estranha? Se as nossas harpas foram despenduradas nos salgueiros. Jeremias diz: não é essa a visão que Deus tem para a cidade. Vocês são como uma cidade edificada sobre um monte, a qual ninguém pode empanar, ninguém pode esconder. Jerusalém não é apenas um aspecto físico, vocês são a minha Jerusalém celeste e espiritual, aquela que desce do céu ataviada como noiva, e vocês têm que penetrar, mergulhar nos labirintos da Babilônia, nos cantos da Babilônia, nos lugares mais abjetos da Babilônia, e ali vocês vão fazer um novo tipo de cidade. Vocês serão a luz que penetrarão no labirinto da Babilônia, e milhares dali vão se converter. Vocês são o sal da Babilônia, a luz da Babilônia. Essa é a função maior que temos de viver nesse mundo. Essa é a função principal pela qual vivemos nesse mundo, para sermos a luz do Evangelho, penetrando nos labirintos da Babilônia, penetrando naquilo que há de mais podre na sociedade, e ali sermos sal, penetrando naquilo que há de mais escuro e lúgubre na cidade, e ali sermos luz, penetrando no lugar onde as pessoas estão tateando, como na Grécia, em Atenas, procurando Deus, e ali sermos o caminho que aponta para Jesus. Uma das coisas mais lindas que eu vi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi quando a cidade estava escura, chegando às 6 da tarde, 7, e de repente eles lançavam luz no Cristo Redentor, luzes todas diferentes, cada uma mais linda que a outra, e ficava aquela coisa lucigênita, brilhante, imensa, cheia de luz, olhando para o Rio de Janeiro. Sabe o que é o Judá? Sabe o que é a igreja? Não Cristo, mas a luz que faz Cristo ser enxergado nos lugares mais escuros da nossa cidade. Como é que a gente pode fazer isso? Ele diz: edificai casas e habitai nelas. Pode parecer incrível, mas os judeus tinham um jeito próprio de fazer as suas casas, diferentes dos babilônios. Os babilônios usavam argamassa, usavam betume, eles tinham um jeito diferente de fazer casa. E as casas deles não eram tão sólidas, a arquitetura deles não era tão sólida como era a arquitetura dos judeus. E Deus queria que eles fossem para a Babilônia e mostrasse que havia um outro jeito de construir cidade, de uma forma muito mais sólida, muito mais robusta, que não caía com o vento, com as tempestades, porque Babilônia era muito plana, ventava muito. E eles diziam: edifiquem cidades diferentes, edifiquem casas diferentes, criem uma nova estética urbanística para aquela cidade, façam jardins diferentes. Os babilônios não plantam frutas, os babilônios não plantam coisas saudáveis, como Daniel, Mesaque e Abdenego comiam. Plantem coisas diferentes, façam uma casa diferente, mostrem que vocês têm um estilo diferente e que é muito mais sólido, mostrem que vocês têm uma arquitetura muito mais diferente e muito mais sólida, mostrem que vocês são melhores do que eles nesse sentido, para que eles vejam a casa onde vocês moram. Construam casas na Babilônia. A pergunta que eu faço é: que estilo de casa que nós temos? Quando aquela mulher prostituta, dentro daquela casa onde Jesus estava, quebrou o vaso de alabastro, diz a Bíblia que a casa encheu daquele perfume. Qual é o tipo de perfume que nós temos dentro da nossa casa? Que estilo de casa nós estamos construindo? Os judeus tinham que mostrar um estilo completamente diferente de vida. Meu amigo, o reverendo Alceu, estava aconselhando um casal que vai se casar no ano que vem. Um cristão, uma menina cristã, namora com um japonês, obviamente não cristão. E com a oportunidade de falar sobre família, ele começou a entrar na família dos dois.
E os dois começaram a falar sobre a família deles. Reverendo Alceu diz que morreu de vergonha da família do cristão. Aquela casa está caindo aos pedaços, e uma casa de um pagão, de um ímpio, está em pé. Os japoneses respeitam os mais velhos, respeitam os pais, respeitam as hierarquias. E essa menina tentou suicídio há pouco tempo atrás, filho de oficiais da igreja. Quando a gente vai para a Babilônia, o propósito de Deus não é simplesmente a gente curtir o que a Babilônia tem de bom, e tem muita coisa boa, acreditem nisso. A Babilônia tem coisas que a Jerusalém não tem. Lá na Babilônia tem shopping maravilhoso, isso não há mal nenhum. Na Babilônia eles fazem roupas muito diferentes e muito chiques. Na Babilônia eles fazem jardins, fazem playground, fazem escolas boas, hospitais, postos de saúde que em Judá nunca teve. A Babilônia é muito mais evoluída, e por que não vamos para lá e usufruímos daquilo que é de bom na Babilônia, mas mostremos a sobreexcelência da cidadania espiritual. Quando vocês forem para a Babilônia, construam casas e morem nelas. Não fiquem reclamando da vida, não fiquem chorando como escravos. Vocês podem usar a escravidão para quebrar correntes profundas que amarravam vocês como escravos lá em Judá. Os judeus de Judá, os judeus, aprenderam uma coisa na Babilônia, e aprenderam e nunca mais esqueceram até hoje. Você não vê nenhum judeu pintor, escultor, nenhum até hoje. Os judeus na escravidão aprenderam a não fazer ídolos, e aprenderam a ficar riquíssimos, como são até hoje, sem comprar nada que os prenda na terra. Judeu gosta de bolsa de valores, judeu gosta de jornal, judeu gosta de mídia. Judeu não compra terra para plantar. Judeu não faz isso porque ele sabe que não pode levar, ele vai ser perseguido. Então, quando vocês estiverem na Babilônia, parem de reclamar, aprendam coisas que eu quero ensinar vocês na escravidão, e que na liberdade vocês nunca aprenderiam e nunca praticariam. Às vezes, meus irmãos, as prisões destroem barreiras da nossa vida. Jamais o apóstolo Paulo poderia conquistar Roma, jamais, se ele não fosse preso. Porque quando ele estava preso lá em Roma, escravo, preso, ele começa a evangelizar a guarda pretoriana. A guarda pretoriana seria como a Polícia Federal aqui no Brasil. Notem que a Polícia Federal é inteligentíssima. São pessoas altamente eruditas. Olha o nome que ele coloca essas missões deles. Reparem o nome. São nomes de pessoas altamente intelectuais. Então, é como se fosse essa guarda pretoriana. Mas para que Paulo não evangelizasse um só, o Nero César, que era tão genial, que era um burro em termos espirituais, disse: se ficar só um da guarda, é capaz dele converter o cara, vamos fazer um rodízio. E ele converteu toda a guarda pretoriana. Se Paulo não estivesse preso, jamais ele conquistaria Roma. Paulo entendia que as circunstâncias da vida, até a escravidão da vida, até as limitações físicas, morais e espirituais da nossa vida, até o cerceamento da nossa liberdade, pode ser uma grande oportunidade que Deus está nos dando para mudar a cidade. Quando vocês forem para a Babilônia, não reclamem, não chorem, construam casas diferentes. E diz mais: quando vocês chegarem lá, construírem casas diferentes, e diz mais: plantai pomares e comei o seu fruto. Mostra que vocês são agrônomos por excelência. Porque se vocês colhiam flores em Jericó, Jericó é chamada cidade das palmeiras, se vocês plantavam em Jerusalém, que era terra pura, o que vocês não podem fazer por essa terra fertilíssima? Vocês podem mudar o aspecto alimentar dessa cidade. Eles comem muito mal, por isso é que eles são tão adoecidos, são tão envelhecidos, com poucos anos estão velhos, e vocês são longevos, porque vocês comem bem.
plantem pomares, plantem frutos, melhore a vida da cidadania, melhore a saúde desse povo, melhore a agronomia deste povo, melhore a terra deste povo. Pare de reclamar. Põe aquilo que eu dei para vocês em atividade. As bênçãos que eu dei para vocês na liberdade, coloquem agora na prisão e Deus vai abençoar. As correntes vão cair, as barreiras vão cair, as oportunidades se nos abrirão de forma imensa e incomparável. Deus amava aquela cidade da Babilônia. Chegou um tempo, por causa do testemunho de Daniel, quando ele estava na cova, os leões não o comeram, ele saiu de lá e o rei disse: daqui para frente, todo mundo tem que adorar o Deus de Daniel, não a minha estátua. Não estou dizendo que se converteram, não é essa a minha função, é dizer que a Babilônia foi impactada por Jerusalém. Gosto muito de Agostinho, Santo Agostinho, filho da Mônica, Santa Mônica. Ele escreveu um livro sobre a cidade de Deus. Na verdade, ele estava terminando o Império Romano. Os bárbaros estavam entrando em Roma e os romanos criticaram os cristãos que haviam enfraquecido Roma, entregue Roma aos bárbaros. E Agostinho então escreve um livro dizendo sobre os dois amores, o amor às duas cidades, a Roma e a Jerusalém. E ele coloca naquele livro, e a crítica que eu faço a ele é que Roma não tinha nada de Deus, e na verdade tinha. Tertuliano, que viveu no mesmo tempo de Agostinho, e quando a teologia bíblica tornou-se teologia sistemática, isto é, nós começamos a usar termos gregos para explicar aos gregos o que era a Bíblia, daí surgiu a teologia sistemática e não bíblica, e a igreja começou a explicar a Escritura Sagrada a partir de termos gregos, por exemplo, a palavra trindade. Onde que está a palavra trindade na Bíblia? Não existe. Nós deportamos da cultura greco-romana e trouxemos para explicar aos gregos e aos gentios o que era Deus. A palavra hipóstase, essência, mesma coisa. O sia, tantas palavras que nós usamos para que os greco-romanos entendessem o Evangelho. E Tertuliano, que era um grande homem piedoso, um grande intelectual, e ele percebeu com isso que a teologia bíblica, a Bíblia em si, estava sendo esquecida. E ele usou uma frase lapidar dizendo: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Isto é, ele estava criticando os pais da igreja que estavam usando termos atenienses ou termos gregos para explicar o Evangelho. Eu creio que tem muito a ver Atenas com Jerusalém. Creio que tem muito a ver Roma com Jerusalém. Nós somos a Jerusalém de Deus. Nós somos a cidade edificada sobre o monte. Nós somos a noiva que desce adornada, a nova Jerusalém que desce do céu. Então, quando nós estivermos na cidade, diz a Bíblia, quando vocês estiverem cativos, plantem pomares, encham a cidade de alimento, façam a cidade melhor, façam a melhor comida que vocês podem fazer. Se você tem restaurante, faça a melhor pizza que você pode fazer, porque isso vai abençoar a cidade. Além de você ficar rico, você vai abençoar a cidade. E os babilônios viam o crescimento dos hebreus, como eles ficaram riquíssimos na Babilônia. Nunca mais fizeram ídolos e nunca mais compraram nada que não podiam levar. Por isso que os judeus mandam no mundo inteiro sem ter nada na mão. A Babilônia, o cativeiro, lhes ensinou. Se eles ficassem reclamando da cidade pagã, que não ama a Deus, e não amava mesmo, longe de Deus, mulheres prostitutas, homens que são venais, que se vendem por qualquer coisa, um governo corrupto, não vale a pena viver neste mundo, tenho vontade de ir embora do Brasil, acho isso uma covardia tremenda. Os meus 2 filhos moraram no exterior, e um que falei para o outro: sugue tudo que tem de bom naquele país e traga para a nossa terra. E agora os judeus estavam ali, através da pregação do despertamento espiritual de Jeremias, viram o cativeiro de uma outra maneira, de uma outra forma. Então nós estamos falando de aspectos urbanísticos da cidade, aspectos de engenharia, de construção,
Estamos falando do aspecto de agronomia de terra, não tem nada a ver com o cristianismo, tem tudo a ver, meus irmãos. Não é possível você não se arrepiar quando alguém pega uma lata de Coca-Cola, de cerveja e joga na rua quando está de carro. Não é possível. Não é possível que um cristão que ama a cidade pode ver alguém jogar um papel na cidade e achar isso normal. Não é normal. Isso é bestial, é animalesco. A igreja tem que ser diferente, ela tem que ser o padrão de cidadania em todas as áreas. Mas Deus não esqueceu de uma coisa na Babilônia: o prédio, a terra. Deus não esqueceu da família. Se nós quisermos revolucionar a Babilônia, temos que ter famílias sólidas. É impossível termos uma igreja forte sem famílias fortes. Eu fico pensando, o que o japonês, o noivo daquela menina, pensou na hora, quando o reverendo Alceu achou que ia fazer um grande contraste com o japonês, porque ele é novo na igreja, só tem 5 anos. Quando a menina começou a abrir a boca, a disparar o que ela tinha dentro, ele ficou decepcionadíssimo e não pôde falar mais nenhuma palavra para o japonês. Deu vontade de dizer: olha, vai para a família dele, vai. E eles não conhecem a Cristo, são budistas. Eu tenho uma amiga médica, ela chama Valéria, uma jovem da igreja onde eu pastorei, a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, onde está o Nicodemos hoje, reverendo Nicodemos. Lá tinha uma jovem médica chamada Valéria, e tornou-se médica da Raquel, minha filha, que era bebê, e do meu filho, que já era um meninote. E ela trabalhava no hospital, normalmente. E ela tinha colegas médicos que faziam plantão com ela, que operavam, que trabalhavam. E ela tinha um amigo, um jovem médico, não o conhecia, era de uma outra faculdade, de outra cidade, de outro estado, e começou a conviver com a Valéria. E durante o ano ele falou para a Valéria o seguinte: olha, Valéria, eu percebo que você tem uma coisa muito diferente de mim em você. Ela falou: em mim? É. E não é só muito diferente, ela é imensa, ela é grande demais. O dia que eu encontrar isso que você tem, eu vou dar toda a minha existência, toda a minha vida para isso. O que a Valéria fez? Abriu o evangelho e pregou. Ele se converteu. Ele não só ganhou a salvação, mas ganhou uma grande esposa, porque se casou com ela. Hoje ele é presbítero, Marlon, lá no Mato Grosso. Sabe que nós temos que ser naturalmente, olha a palavra, naturalmente sobrenatural? Devemos viver num mundo natural, onde as pessoas vivem debaixo da graça comum de Deus, mas viver de uma forma muito mais exuberante, uma forma sobrenatural, não com dístico, com plástico no carro. Não sou contra isso, mas não é isso, não. É ter um estilo de vida tão diferente que a pessoa vai dizer: você é tão igual a mim, mas tão diferente, há uma coisa imensa dentro de você. Se eu encontrar isso, eu vou dar tudo por isso. E Deus disse agora: nós não podemos esquecer a família. Quando vocês chegarem lá, não achem que o casamento está errado. Casem filhos com filhos. Ele não está falando de casar com um babilônio, não, ou gentio, não. Que os judeus se casem entre si e formem famílias diferentes, famílias sólidas, porque essas famílias vão trazer bênção para a Babilônia, porque Deus faz cair chuva sobre justos e injustos. A família não é só a base da sociedade, a família é a base da igreja, é a base da humanidade. Essa tentativa que as pessoas estão tentando fazer em destruir a família, que a Rede Globo é a mãe delas, e se você assistir alguma novela da Rede Globo, você não tem vergonha na cara? É uma tentativa de destruir a própria imagem e semelhança de Deus na terra. É por isso que Deus diz, Jeremias dizia nessa carta: casem, formem famílias sólidas e poderosas.
Quando nós pensarmos no casamento para os nossos filhos, nós temos que pensar nisso. Vivemos na Babilônia. Então temos que perguntar: que tipo de homem que deve ser o marido da minha filha? Que tipo de mulher tem que ser a esposa do meu filho? Porque eu não posso pensar só na Babilônia, nos encantos, nos glamoures da Babilônia. Eu tenho que pensar no sal da terra e na luz do mundo. Eu tenho que pensar numa família que está no cativeiro deste mundo, debaixo do tacão de Satanás, mas ela penetra com um poder maravilhoso de luz, e quando chega lá no fundo, ela explode como a dinamite pelo poder de Deus. Se nós não criarmos famílias sólidas, a nossa sociedade vai acabar, a igreja vai acabar, e a imagem de Deus vai ser desonrada neste mundo. Quando vocês forem para a Babilônia, não se esqueçam de casar os seus filhos. Eu estranho muito que há pelo menos um casal, pelo menos, há mais, na igreja, que casaram, o casal se casou e não quer ter filho. Claro que por circunstância há pessoas que não podem. Agora, fazer de você uma opção, isso não é a opção de Deus para Jerusalém. Não é a opção de Deus para que as pessoas se casem e fiquem sem filhos. A função primacial da família é que tenham filhos e eles encham a terra e sejam bênçãos espalhadas por toda a terra. Nós não criamos nossos filhos para nós mesmos. Agora eu tenho 2 netinhos, exatamente nesse período que nós podíamos curtir os nossos filhos. Eles saíram da nossa igreja, plantaram outra igreja presbiteriana. Eu estou indo para Jaú, a 300 quilômetros de distância. Sabem por quê? Isso dói. Eu gostaria de viver com eles para sempre, mas nós não somos deste mundo. Nós somos passageiros, nós somos párocos ou peregrinos deste mundo. O que nós viemos fazer nesse mundo é constituir famílias, e famílias sólidas, famílias abençoadoras. A geração hippie, da qual fiz parte, se vocês não imaginam, já tive costeleta, cabelo comprido, sapato plataforma e cantava rock and roll em show. Se vocês não... Imagina eu de cabelo comprido e de costeleta, um anão perfeito. Mas eu estava lá, fiz parte dessa geração. E o que a gente pregava naquela época? Nós queremos criar uma nova ordem. Nós queremos criar uma nova cidade, uma nova sociedade. Uma sociedade anárquica, no sentido filosófico da palavra, onde as pessoas sejam livres, mas respeitem umas às outras. Paz e amor, é isso que nós pregávamos. E que sobrou? O que nós fizemos para a nossa geração futura? Que tipo de cidade nós deixamos? Rios, matas, florestas, ruas, lagos, igarapés. O que nós deixamos? O caos. Ponto. Se nós não podemos dar um mundo melhor para os nossos filhos, nós, de Jerusalém, podemos dar filhos melhores para o nosso mundo. É a única chance que a sociedade, as grandes cidades, os aglomerados de gente deste mundo, a única esperança que ele tem são as nossas famílias, são os nossos filhos. Isto é sério. Nós temos que pensar sério sobre com quem nossos filhos vão se casar, os nossos netos vão se casar, o que nós estamos enxergando lá na frente. Babilônia, no final, ou Jerusalém que desce do céu? Que tipo de valor nós estamos cultivando neste mundo? Agora, falei sobre arquitetura, sobre agronomia, sobre sociologia. Agora tem uma coisa que Deus nunca iria deixar: a parte espiritual. Orem pela cidade da Babilônia, para onde vos desterrei. Orem pela cidade, porque quando vocês orarem pela cidade, elas vão ter paz, e a paz daquela cidade será a paz de vocês. Imagine escravos que, ao invés de levarem ira, raiva, levarem uma bandeira branca de paz, através da oração, da intercessão, da busca constante do Deus que está acima da Babilônia, acima dos reis, e orar por aquela cidade. Vocês se lembram que Daniel fazia no capítulo 6 do seu livro, quando fizeram aquela estátua imensa,
porque eles queriam puxar o tapete de Daniel, porque entre os sátrapas, ou os intelectuais, os cientistas, ele era o melhor dos melhores, ele era sobreexcelente, ele tinha aquela coisa grande dentro dele que a Valéria tinha. Então quiseram puxar o tapete de Daniel, eles diziam, não há como puxar o tapete dele, ele não aceita propina, ele não aceita bola, ele não aceita nada. E ele é o mais rico, ele é o mais inteligente, ele tem a casa mais bonita da Babilônia. O que acontece com esse cara? Mas há um jeito de nós pegarmos esse homem. Se nós obrigarmos todos os sátrapas e cidadãos da Babilônia a adorarem a estátua do rei. Chegaram lá e disseram para o rei, e o rei todo orgulhoso, porque todo rei naquela época pensava que era filho dos deuses. Construiu uma imensa estátua. E Daniel propôs o seu coração de 3 vezes ao dia orar pela Babilônia. Diz a Bíblia que ele subia, devia ser um bangalô, uma casa muito diferente, muito linda, mais diferente do que a casa dos outros sátrapas. E a Bíblia diz que ele tinha uma janela imensa na sua casa, e essa janela dava exatamente para as bandas de Jerusalém, como Salomão orou naquele dia do templo. Quando nós estivemos cativeiros, nós olhamos para Jerusalém, lembre-se de nós e atenda a nossa oração. Daniel sobe naquela casa, naquela janela imensa, aquela casa cheia de empregados, riquíssimo, e 3 vezes ao dia, ele orava a Deus e dava graças a Deus. Daniel nunca se esqueceu de jogar Jerusalém, as bênçãos de Jerusalém, para dentro da Babilônia. José nunca se esqueceu de trazer para dentro do Egito as bênçãos da aliança do seu pai Abraão, Isaque e Jacó. Nunca. Eles foram bênçãos na cidade, eles oraram pela cidade, eles mudaram as cidades, a exemplo de Calvino, a exemplo de John Wesley na Inglaterra. Eles mudaram a cidade. Deus ama as cidades, Deus ama as pessoas que estão perdidas dentro da cidade. Deus quer que tenhamos casas diferentes, Deus quer que tenhamos jardins diferentes, pomares diferentes, flores diferentes, vida diferente, cidadania diferente, que sejamos homens da brecha que intercedam pela cidade que está morrendo sem Deus e sem esperança. Quando eu era jovenzinho, eu estudava no seminário em Campinas, e eu ia a São Caetano do Sul, tem que falar baixinho, eu tinha uma namorada lá, filha de pastor, e eu precisava de pegar o trem e descer na Estação da Luz. E na Estação da Luz, naquela época, tinha a antiga rodoviária, vocês se lembram dela, e tinha muita prostituição ali, vi muitas coisas acontecerem, mulheres esfaqueadas. Um dia eu passei dali, era 10h40 da noite, eu ia dormir na Igreja Unida, porque eu era seminarista da Igreja Unida, ali perto, na Rua Helvétia, e quando eu cheguei ali, encontrei um pastor, com a Bíblia na mão, 10h30 da noite, com um monte de gente reunida, e eu conheci o pastor. Eu disse, o que você está fazendo aqui essa hora? Ele falou assim, aqui é a minha igreja. Parece que ele entendia o que era ser um cidadão de Jerusalém dentro da Babilônia. Ele tinha que abençoar de alguma forma aquela cidade. Não estou dizendo que nós temos que fazer isso, mas de alguma forma, seus vizinhos têm que ser impactados. Eles têm que saber que existe o shalom de Deus, a paz de Deus, e a paz de Deus só se encontra no meio do povo de Deus, da geração de Deus, da família de Deus, na casa de Deus, nos pomares de Deus, nos jardins frutíferos de Deus. Porque se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia, em vão trabalham os que a edificam. É Deus que quer edificar a cidade. E Jesus, como exemplo que falei, Ele quer brilhar na cidade. Não estou dizendo que todos têm que se converter, mas todos têm que enxergá-lo. E a única maneira para que o mundo conheça a Cristo é através da igreja. Não tem outra chance, não tem outra alternativa. Deus não tem outro plano, porque nenhum plano para Ele é melhor do que este. A igreja é a grande cidade edificada sobre o monte. Que nós, nas desventuras e até prisões da vida, quem sabe, dificuldades da vida, nós possamos pensar nessa cidade, pensar na nossa família, pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, na nossa geração, e nos dobrarmos, pelo menos, uma vez ao dia, e orarmos pelos cidadãos de Guarulhos, pedir que Deus possa abençoar essa cidade, que o Evangelho entre pelas portas, pelas frestas das janelas e mude essa cidade.
porque na sua paz, na paz da cidade, nós também teremos a nossa paz. Amém.